Olá, crianças do 5º ano. Hoje vamos fazer mais uma semana de atividades do nosso PET municipal. A matéria de hoje é História. Dentre as ciências humanas, a história é a mais completa que podemos estudar, pois ela nos ensina as diferentes relações sociais e humanas que construíram e constroem nossa sociedade conforme conhecemos hoje. Dentro desta disciplina estudamos muitas coisas diferentes, desde a história dos grandes personagens da humanidade até a nossa própria história, entendendo que somos todos partes integrantes da sociedade e estamos todos os dias construindo a história do mundo. Você já parou para pensar que faz parte de uma grande e rica história que começa na sua família, se estende para a sua comunidade, escola, bairro, cidade, estado, país e mundo? Que tudo que vivemos e fazemos interfere com outras pessoas. Por isso, vamos aprender com esta maravilhosa matéria tudo que nossos antepassados já realizaram, tanto as coisas boas, quanto as não tão boas assim, mas não devemos julgar as decisões e fatos do passado com nosso conhecimento do presente, lembrando que, quando os agentes históricos construíram os fatos que estaremos estudando, não tinham acesso a tudo que conhecemos hoje, tomando suas decisões com base no que conheciam e estudavam em seu tempo. Por isso, estudamos o passado para aprender com ele e não para julgar seus acontecimentos. Vamos aprender um pouco mais nesta semana. Eu sou o professor Anderson Bueno. Esta será nossa atividade de história desta semana. Vamos estudar juntos. Muito bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à semana 3 do conteúdo de História do nosso PET, Plano de Estudos Tutorados. A unidade temática será Povos e Culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Objeto do conhecimento, cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Habilidade, associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-os como conquistas históricas, contextualizando com a história recente do Brasil. Conteúdos relacionados: história da cidadania, dos acertos coletivos para a conquista da cidadania, marcos históricos importantes para a conquista da cidadania, Atenas, século VI a.C., Revolução Francesa, 1788 e Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Interdisciplinaridade, língua portuguesa e geografia. Vamos ao trabalho? É isso aí, pessoal. O tema é cidadania, um dos temas mais recorrentes esse ano, que nós já estamos discutindo desde o início. Você com certeza já ouviu falar em direitos e deveres, principalmente falando em viver em sociedade. Muitas pessoas falam, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Nós também temos deveres, e exercer tanto o direito quanto os nossos deveres é praticar a cidadania. Nesta semana vamos retomar e estudar sobre isso, o que lhe ajudará a viver em harmonia nos diferentes espaços que nós convivemos no nosso dia a dia. Vamos lá? Bom, esse ano nós falamos muito sobre o que é cidadania. Vamos retomar então alguns conceitos. Vamos lá. O que é cidadania? A cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Essa expressão vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por nela habitar. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido também no espaço rural. A expressão de cidadania frequentemente está associada ao campo do direito, ou seja, ao campo legal, em que existe uma série de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui. Entre os deveres, destacam-se o voto eleitoral, que também é um direito, o zelo pelo espaço e o cumprimento das leis. Entre os direitos,
destacam-se o de ir e vir, bem como o de ter acesso à saúde, moradia, alimentação e educação, que na nossa lei máxima, a Constituição, são tidos como direitos pétreos, ou seja, direitos fundamentais. Pessoal, o conceito de cidadania também está relacionado à nacionalidade do indivíduo, isso é, a legalidade de sua permanência em um determinado território administrado por um Estado nacional. Fala-se, por exemplo, de cidadania brasileira, cidadania portuguesa, cidadania americana. Em caso de descumprimento dos deveres, o indivíduo poderá ter parte da sua cidadania cassada. Por exemplo, presidiário que possui o direito de votar vetado, entre outras limitações impostas pela lei. Ou seja, se você descumpre um dever, você sofre uma punição segundo o acordo social que está vigorando naquele momento. Por isso é muito importante que nós, para exercermos a nossa cidadania, conheçamos as leis que regem o nosso município, nosso estado e o nosso país. Bom, para saber mais, cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, pessoa em um estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. O conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Ou seja, toda vez que você tem um direito, alguém precisa cumprir o dever para que ele seja estabelecido e praticado diretamente. Por exemplo, o direito à educação que vocês têm gera um dever no Estado de proporcionar a aula, ou seja, o professor é o agente do Estado que cumpre o dever para que vocês possam exercer o direito à educação. Beleza? Vamos lá, o professor separou um vídeo legal para a gente acompanhar agora. Vamos lá? Bom, para relembrar o que é cidadania, o professor separou um vídeo aqui do YouTube para a gente acompanhar juntos. Vamos lá? O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito.
O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente nos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! É isso aí, pessoal. Esse é mais um vídeo da Câmara dos Deputados na Escola Virtual de Cidadania. Gostaram? Vamos agora para nossas atividades? Vamos lá, pessoal. Para a atividade número 1. O que você acha que pode acontecer com um indivíduo que não cumpre os seus deveres como cidadão e por quê? Atividade de número 2. Encontre no diagrama, é o caça-palavras aqui ao lado, 9 palavras importantes do texto que você acabou de ler. Elas podem estar na horizontal, vertical ou diagonal. A dica é, elas estão sublinhadas no texto. Beleza? Então, encontre aqui. São 9 palavras para você encontrar, hein? Volta no texto, releia ele e procure as palavras que estão sublinhadas. Atividade número 3. De acordo com o texto, faça o que se pede. Letra A. Defina cidadania. Então você vai dar a definição do que é cidadania. Na letra B, escreva a origem do termo cidadania e seu significado. Para a próxima atividade, vamos ler o texto. Os direitos humanos. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros direitos. Todos merecem esses direitos, sem discriminação. O direito internacional dos direitos humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem em determinadas maneiras ou de se absterem em certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos
ou indivíduos. Algumas das características mais importantes dos direitos humanos são: direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de crime diante de um tribunal e com o devido processo legal. Direitos humanos são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente para respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros. Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Para a atividade número 4, o Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece: letra A. As obrigações dos governos de agirem de determinada maneira ou de se absterem de certos atos a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Letra B. As obrigações dos governos de agirem de determinada maneira e de opinarem em todos os atos a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. As obrigações de cada indivíduo de agir para promover e proteger os direitos humanos e a liberdade, pois isso não é função do governo. Ou as obrigações dos governos de agirem e de opinarem a fim de promover e proteger os direitos humanos e a liberdade dos grupos ou indivíduos. Atividade número 5. São importantes direitos humanos citados no texto, exceto, quer dizer, menos, o direito à vida e à liberdade, o direito à dignidade e à discriminação, o direito à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação. Assinale a alternativa que corresponde àqueles que devem ser garantidos pelos direitos humanos. As pessoas que pagam por seus impostos em dia, as pessoas que não cometem crimes contra a vida humana, os mais necessitados ou todos os seres humanos. Qual dessas 4 alternativas tem os direitos humanos garantidos? Bem, pessoal, olha só. Para a atividade número 7, você vai enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Bom, na primeira coluna nós temos número 1 para direito e número 2 para dever. Então você vai ler, tá, todas as opções e colocar: isso é um direito ou um dever? Se for um direito, você coloca número 1 entre parênteses. Se for um dever, coloca número 2 entre parênteses. Beleza? Então vamos lá. Respeitar pais e responsáveis. Isso é direito ou dever? Não sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Isso é um direito ou um dever? Respeitar os professores, educadores e demais funcionários da escola. Direito ou dever? Ter acesso a condições dignas de saúde, com assistência médica e odontológica, desde a fase de gestação até a adolescência. Isso é direito ou é dever? Ter acesso à educação de qualidade, cultura, lazer e esporte. Isso é um direito ou um dever? Respeitar o próximo e as suas diferenças, como religião, classe social ou cor da pele. Isso é direito ou dever? Muito bem, pessoal. Para finalizar essa atividade 7, eu quero que vocês pensem numa maneira bem divertida, bem bacana, bem bela para pintar o quadro aqui ao lado do professor, do Cebolinha e da Mônica, com os direitos e deveres dos alunos. Não esqueça de registrar a foto, enviar para o professor e responder sua chamada no grupo da sala, beleza? Muito bom dia, pessoal do 5º ano. As artes são
com elementos naturais na cultura humana. Fazem parte da expressão dos sentimentos e conhecimentos de uma nação, de um povo. As artes não se limitam apenas aos grandes artistas, e nem apenas também a desenhos. Artes visuais, cênicas, música, poesia e até mesmo a matemática compõem esse maravilhoso mundo que iremos estudar e compartilhar a partir desse PET. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre as artes? Façam direitinho as atividades e enviem para o professor os registros. Vamos aprender juntos? Muito bem, pessoal, vamos para a semana 3 de artes. A unidade temática será música. Objeto do conhecimento, materialidades. Habilidades envolvidas: reconhecer e descrever os elementos construtivos da música, ritmo, melodia e harmonia, e as características de instrumentos musicais variados através de vivências e recursos audiovisuais. Conteúdos relacionados: elementos constitutivos da música, ritmo, características dos instrumentos musicais variados, criação de objetos sonoros com materiais alternativos. Música. Bom, crianças, eu não conheço ninguém que não goste de música. Tenho certeza que você também gosta. Cada pessoa tem o seu estilo preferido. A música é um alento para todos nós. A música é o substantivo feminino que dá nome à arte e técnica de combinar sons de forma melodiosa e com ritmo, podendo ser transmitida por meio de voz e de instrumentos musicais. Música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma através do som. Bom, pessoal, se você for questionar ou for responder uma questão a respeito de o que são elementos constitutivos da música. Bom, dentro da música nós temos elementos que correspondem ao ritmo, à melodia e à harmonia. É imprescindível a importância de uma divisão da música nesses três elementos fundamentais para que o entendimento correto da arte seja adquirido. Sendo que melodia compreende a sequência de notas musicais com sons ritmados e organizados. Já a harmonia acontece quando dois ou mais sons produzidos de uma forma simultânea, dando origem a um acorde. E o ritmo é o responsável por ditar o tempo musical, assim como o estilo de uma música determinada. A música é a manifestação artística e cultural que possui uma função social de expressar sentimentos e ideias. O grupo musical Wakit foi um grupo brasileiro de música instrumental que teve diversas formações ao longo da carreira, de 1978 até 2015. O grupo era conhecido por utilizar instrumentos musicais não convencionais, projetados e construídos por seu líder, o músico Marco Antônio Guimarães. Canos de PVC, borrachas de acabamento na construção civil, panelas, entre outros materiais, nada convencionais, ao serem combinados, produziam sons incríveis e arranjos com escalas harmônicas e melódicas. Vamos conhecer um pouquinho? Bom, pessoal, como nós somos aqui de Minas Gerais, eu tenho uma paixão minha com essa música Trenzinho Caipira. Eu gostaria de vocês vissem com o grupo Wakit como que é a interpretação deles dessa música. Vamos acompanhar juntos?
Muito bacana, né, pessoal? Olha só, isso nos mostra que para fazer música a gente não precisa de instrumentos muito elaborados. Às vezes o que a gente precisa é só uma ideia e vontade de produzir. Beleza? Vamos para a nossa atividade? Bom, pessoal, o que a apresentação do grupo ACT nos mostra é que não precisamos de instrumentos caros, sofisticados para fazer uma boa música, para fazer bons sons. Inspirados no vídeo do grupo que o professor acabou de postar para vocês, crie um instrumento musical bem diferente. Faça um desenho dele aqui nesse espaço e escreva como é o seu funcionamento, tá? Monta ele, faz um instrumento diferente e manda a foto para o professor. Beleza? Vamos então para a nossa atividade de ensino religioso. Olá, crianças do quinto ano. Tudo bem com vocês? Nosso estudo de hoje será sobre o ensino religioso. A religião é parte muito importante da cultura humana, estando presente em diferentes formas e diferentes maneiras, desde os primórdios do surgimento das primeiras motivações religiosas, se deu junto com os primeiros registros de seres humanos. Quando falamos de ensino religioso, não estamos falando de ensinar uma crença religiosa, e sim a história e a crença da humanidade. Então vamos aprender um pouquinho sobre a formação cultural das diferentes crenças em nossa história. A partir desse PET estaremos observando as culturas e as formações tão importantes para todos nós, seres humanos. E aí, vamos estudar um pouquinho juntos? Vamos aprender juntos? Eu sou o professor Anderson Bueno e esta é a nossa aula sobre ensino religioso. Vamos ao trabalho? Na semana 3 de ensino religioso, nós vamos trabalhar com a unidade temática, crenças religiosas e filosofias de vida. O objeto do conhecimento serão mitos nas tradições religiosas. Habilidades envolvidas: identificar e registrar que os mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas explicam explicações das origens. Conteúdo relacionado, tradição oral e memórias culturais e religiosas. Pessoal, na última semana nós vimos mitos de criação. Vamos continuar hoje. Nessa semana nós vamos continuar a falar sobre esses mitos. Vou ler e eu quero que vocês também leiam com bastante atenção mais uma proposta de mitos da criação. Lembra que na última semana trouxe o mito da criação Tupinambá? Vamos conhecer mais um hoje? Vamos a ele. Só relembrando, mitos da criação. As tradições religiosas do mundo se valem de suas histórias sagradas para transmitir mensagens profundas aos seus seguidores. Nelas, muitos segredos são revelados. A palavra segredo provém do termo latim secreto, que significa separado, afastado, aquilo que é conservado à parte, oculto. Os mitos, por meio da linguagem simbólica, transmitem segredos sagrados, que são comunicados sem uma total revelação, o que faz permanecer uma parcela de mistério em todo mito. Na busca pela totalidade, pela integração, os mitos religiosos cumprem um papel fundamental. Eles organizam e apresentam aos seres humanos as possibilidades de superação e de maior contato consigo mesmo, com o outro, com a natureza, com o sagrado. Vamos ler um mito que explica como surgiu o dia e a noite segundo a cultura tupi-guarani? Olha que interessante, na aula passada nós conhecemos a cultura tupinambá. Agora vamos conhecer um pouquinho da Tupi-Guarani,
grande influência aqui na nossa região, inclusive dando o nome da nossa cidade, Mãe das Árvores. Vamos conhecer? Como surgiu a noite? Nas aldeias de todo o mundo, nas terras dos índios, era sempre dia, nunca havia noite, estava sempre claro. Os homens não paravam de caçar, nem as mulheres de limpar, tecer e cozinhar. O sol ia do leste para o oeste e depois refazia o caminho. Ia do oeste ao leste, seguindo assim. Mas teve um dia que o caso mudou, quando Tupã, aquele que controlava tudo, havia saído para caçar. Um homem muito curioso tocou no frágil sol para saber como funciona. Então, o sol que dava luz e calor se apagou, quebrou-se em 1000 pedacinhos. Então as trevas reinaram na aldeia. Tupã não se conformou com tal atitude do homem e o transformou em um novo animal que tinha as mãos douradas como o sol que brilhava e deu-lhe o nome de Macaquinho de Mão de Ouro. Tupã então tratou de refazer o sol, mas ele só ia ao oeste e não conseguia voltar. Então surgiu assim a lua e as estrelas para iluminar a noite. E assim o sol ia até o poente, não voltava, e então vinha a lua e as estrelas. Acabava a noite, o sol voltava. Muito pessoal, muito bem. Eu separei aqui um vídeo que também conta de outra crença religiosa, como surgiu o dia e a noite. Lembrando que quando nós estamos falando de crenças religiosas, não existe crença mais correta nem menos correta. Apenas crenças diferentes. Então vamos acompanhar? O que veio antes do começo? O que vem depois do fim? Nós nunca vamos ter todas as respostas, mas nós nunca vamos parar de fazer perguntas e contar histórias. Estes são os mitos do mundo. E lá vamos nós! Quem vai adivinhar para onde nós vamos? Eu sei! Tá, então fala, Jet! É o Brasil! Muito bem, Jet. Você acertou. É! Legal! O Brasil é o 5º maior país do mundo. Por ser tão grande, é cheio de diferenças. Tem praias famosas, cidades enormes e outras bem pequenas. Tem lugares onde faz muito frio e outros onde faz muito calor. Tem terras secas como desertos e outras cobertas com muita água. E também tem um povo com rostos bem diferentes, porque o brasileiro vem de uma mistura de várias raças. Olha, Max, são índios! Jet, você gosta de índio? Ah, é claro! Os índios brasileiros contam umas histórias super legais. Vocês querem ouvir uma? É claro! Como surgiu a noite? No início dos tempos, quando o mundo era bem novo, os animais ainda não tinham sido criados. Existiam apenas as plantas e os índios. Nessa época mágica, os objetos se moviam e falavam a língua dos homens. Puxa, a correnteza está forte hoje, não é? Você não me pega, lá, 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 lá. Estamos com fome, queremos comida! O dia durava para sempre e a noite não chegava nunca. Por isso ninguém conseguia dormir nem descansar.
exceto a Boiaçu, a cobra grande, uma feiticeira poderosa que morava no fundo do rio. Ela guardava a noite bem fechada dentro de um coco de tucumã, colado com cera amarela de breu. Ela tinha uma filha muito linda, uma índia que também era feiticeira, mas que tinha bom coração. Um dia, a linda índia casou-se com Tucunhã, o filho do chefe da aldeia dos índios. Depois de alguns dias morando na aldeia, ela começou a ficar com pena dos índios. Eles viviam cansados e desanimados porque não conseguiam dormir direito. Então a moça tomou uma decisão. Meu querido marido, vou pedir a noite de presente de casamento para minha mãe. Boiaçu guarda a noite dentro de um coco de tucumã no fundo das águas. Quero que você mande alguém até a casa dela para trazer o coco até aqui. Mas cuidado, ele é perigoso e só eu posso abrir o coco. Tucunhã tinha 3 ajudantes fiéis que obedeciam todas as suas ordens. Vocês 3 devem ir à casa da cobra grande. Chegando lá, digam que a filha dela mandou pedir o coco de Tucumã de presente. Tragam o coco, mas não mexam nele de jeito algum. Os 3 índios ficaram apavorados, pois todo mundo tinha medo da cobra grande. Mesmo assim, obedeceram seu chefe e foram buscar o coco. Remaram pelo rio até a parte mais funda, onde morava a Boiaçu. De repente, a cobra grande surgiu do fundo das águas. Era enorme e muito mal-humorada. O que querem aqui? Estão atrapalhando meu sono. Desculpe, ó cobra grande. Sua filha nos mandou aqui para pedir o coco de Tucumã. Boiaçu adorava sua filha e por isso atendeu seu pedido. Levem esse coco com cuidado. Se abrirem, o mundo ficará em perigo e todas as coisas se perderão para sempre na escuridão. Remando de volta para a aldeia, começaram a ouvir barulhos estranhos que vinham de dentro do coco. Mas o que será que tem aí dentro? E se nós dermos só uma espiadinha? Não podemos. É perigoso. Mas ninguém vai perceber se fizermos um furo bem pequenininho no breu. Os índios eram curiosos demais. Desobedecendo as ordens de Tucunhã, encostaram a canoa e fizeram uma fogueira para derreter o breu que colava o coco. A noite, que estava apertada lá dentro, empurrou o breu com todas as suas forças e se espalhou pelo mundo. Na mesma hora, vários objetos que estavam na mata viraram animais. E outros perderam o encantamento e deixaram de falar. Estamos perdidos! Estamos perdidos! Estamos perdidos! Seus ajudantes soltaram a noite. Teremos de esperar a madrugada para que eu possa tentar fazer o dia nascer de novo. A madrugada chegou. A moça pegou um fio do seu cabelo e com ele riscou o céu, separando assim a noite do dia. Depois, ela enrolou outro fio do seu cabelo, jogou pó branco sobre ele e criou o pássaro Cujubu, que canta ao nascer do dia. Cujubu vai cantar todos os dias para anunciar a manhã que vem raiando. Com outro fio de cabelo e cinzas, criou o Inambu, um pássaro que canta ao anoitecer. Inambu vai cantar todas as tardes para anunciar a chegada da noite. Quando os 3 índios finalmente voltaram com o coco, a filha da cobra grande lhes lançou um feitiço. Por causa de sua curiosidade e desobediência, muitas coisas do mundo se perderam para sempre. Como lição, viverão o resto de suas vidas como animais. No mesmo instante, eles se transformaram em macaquinhos e subiram nas árvores. Até hoje, é possível ver seus descendentes. Eles têm o rosto e os braços amarelos por causa do breu que eles derreteram. Não entendi. A noite não existe porque a Terra gira em volta do Sol? Isso mesmo. Hoje a gente sabe que a Terra é redonda como uma bola e gira bem devagar. Demora um dia inteiro para dar uma única volta. Na parte do planeta que está iluminada pelo Sol é dia. E ali onde está escuro é noite.
No passado, os índios não sabiam disso, e aí criaram essa história. Entendi. Eles não sabiam que a Terra era um planeta, não é? Isso mesmo, Max. Mas os índios sabem mais sobre a floresta do que qualquer outra pessoa. Eles plantam, caçam, pescam, fazem cestos e cerâmicas. Cada tribo tem seu próprio jeito de viver, suas lendas e sua própria língua. Tupi, Guarani? E não entendeu. Essas aldeias ficam nas florestas, perto dos rios. Olha, não é a floresta amazônica? É, Max. A maior parte da floresta amazônica fica no Brasil. Mas a floresta amazônica é tão grande que passa por mais 8 países. Puxa, que árvores enormes! A floresta amazônica é a maior floresta do mundo. É cheia de bichos. Tem onças, tamanduás, macacos, além de aves lindas como as araras e os tucanos. E animais assustadores como a cobra sucuri, que pode medir mais de 5 metros. Ei, chega essa coisa pra lá! Na floresta também existem plantas e flores muito raras. Algumas têm flores lindas e outras são enormes. Lá também tem frutas que são usadas para fazer remédios e até o guaraná, que é um energético natural. Das suas frutinhas vermelhas é feito o refrigerante favorito dos brasileiros. Olha, deve estar gostoso. Ah, lembrei! O que é um coco de Tucumã? Ah, o coco de Tucumã é uma fruta típica da Amazônia. Ele nasce em cachos no alto de uma palmeira que pode chegar a 10 metros de altura. No Brasil tem muitas frutas diferentes. O tucumã, a banana, o abacaxi, a melancia e a manga. É isso aí, Max. Mas tem também a graviola, o açaí, o genipapo, a pitanga. E tem também o caju. Viu, Max? Quantos nomes engraçados! Cuidado pra não enrolar a língua. Puxa, já pensou numa salada de frutas enorme com tudo isso junto e sorvete por cima? Eca! Essa história vem sendo contada há muitos e muitos anos. Agora é a sua vez. Conte para os seus amigos. Passe adiante. Isso aí, pessoal. Ó, não se esqueçam, todos os vídeos usados pelo professor vão estar nos links da descrição do nosso vídeo. Passe nos canais, dê um joinha, agradeça, faça aquele comentário e vamos agora para a nossa atividade. Atividade número 1. Responda com atenção. De acordo com o texto, por que os homens não paravam de caçar e as mulheres de limpar e tecer? Letra B. Tupã, em determinado dia, saiu para caçar. O que aconteceu nesse dia? Letra C. Na sua opinião, o homem agiu de forma correta? Justifique a sua resposta. Muito bem, pessoal, olha só. Marque na tabela lotérica as respostas corretas de acordo com o texto. Bom, primeiro, quais são as características de Tupã? Tupã era homem curioso, aquele que controlava tudo ou a lua? Os homens não paravam de caçar, não paravam de tecer ou não paravam de limpar? O homem curioso fez surgir o dia, reinar as trevas, um favor a Tupã. Tupã não gostou da atitude do homem e fez surgir o dia, transformou-o em um macaquinho ou mandou que o homem colasse os pedacinhos do sol? Lembra que você vai ter que reler o texto antes de responder as questões, hein? Muito bem, pessoal. Nós conhecemos duas histórias mitológicas das culturas indígenas nessas duas aulas sobre ensino religioso. Então você vai representar por meio de desenho os mitos que você conheceu nessa aula e na aula anterior. Então olha, primeiro você vai fazer o desenho do mito indígena de como surgiu o mundo. Dúvidas? Volta na sua apostila e vê novamente o mito do surgimento do mundo segundo a tribo Tupinambá. E no outro lado você vai desenhar o mito indígena de como surgiu a noite. Beleza? Com isso, nós encerramos a aula de hoje, sexta-feira. Mandem os registros para o professor. Responda a sua chamada enviando um áudio com o seu nome no grupo da sala do WhatsApp. E até
semana que vem. Ah, não se esqueça, segunda-feira é recesso, dia 6, e na terça-feira, feriado, 7 de setembro, tá bom? Um abraço e bom final de semana a todos. Eu voltarei.